Alô, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. E nós continuamos aqui, vamos fazer este vídeo, ainda continuando a falar sobre a importância de fazermos o culto familiar. O culto familiar não apenas, aliás, não deve ser uma prática, um ritual comum, mas é um momento de temor de Deus, de adoração ao Senhor e de aprendizado da palavra do Senhor. Não só da letra, mas daquilo que o Espírito Santo revela. Olha, meus irmãos, eu acho que eu me converti mesmo de uma forma bem assim, sustentável depois que eu comecei a fazer o culto familiar. Porque quanta coisa eu não sabia. E o Espírito Santo tem revelado a mim, aos nossos filhos, ao pastor Décio, que apesar de já ser pastor há muito tempo, muitas vezes a gente fica impactado com aquilo que Deus nos revela no culto familiar. Você que é obreiro, você que é pastor, pode ter certeza, o culto familiar é um lugar onde é uma fonte de ensinamentos maravilhosos para se transmitir aos outros. Nós não devemos desprezar esta prática. Além da alegria do Senhor, uma casa onde se pratica o culto familiar, parece que há assim um departamento do céu ali e que Deus fica muito feliz com a gente, irmãos. Então, vamos ler aqui um texto para a gente meditar um pouco sobre ele. É no livro de Lucas, capítulo 13, vou botar aqui os óculos, que fala da mortandade dos galileus e da queda da torre de Siloé. É isso aqui. Vamos ler. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Meus queridos, aqui a palavra, o que entendemos que a palavra nos fala, é da importância de nós cuidarmos de nós mesmos, de nós pararmos de julgar os outros e esquecermos de nós mesmos. Lembrando aqui de uma coisa que minha mãe falava muito, eu lembro dela, dizia assim: o macaco olha sempre para o rabo da cutia, né? Você que não conhece nem a cutia, nem o macaco tem um rabo bem comprido, feio. E o macaco já é feio mesmo. E a cutia é aquela coisa linda. E o rabinho dela é bem pequenininho, só um toquinho assim. Mas o macaco está sempre preocupado e criticando o rabo da cutia. E nós temos por natureza, nós temos essa tendência de olharmos para os defeitos dos outros e esquecermos dos nossos. E nisso nós criamos muitos problemas. Primeiro para nós mesmos, que não refletimos, não nos conscientizamos dos nossos defeitos, dos nossos pecados,
que devemos fazê-lo e levar diante de Deus, em temor, Senhor, me liberta deste negócio, eu não estou certo nisto. E ainda podemos fazer um bocado de fofoca e de confusão que vai trazer morte para a nossa vida, para a nossa casa, para a igreja de Deus, vai impedir a palavra do Senhor no mundo, o nosso testemunho fica comprometido. Vejamos, irmãos, como isto é sério, né? Aqueles homens estavam ali comentando Jesus, e aqueles galileus morreram e tal, e Pilatos misturou o sangue deles com o seu sacrifício. Certamente eles estavam olhando para aqueles homens e bem longe de olhar para dentro de si. Jesus deu a resposta ali na hora, que ninguém pensasse que eles estavam naquela situação, que eles morreram por causa dos seus pecados, mas que todos, de igual modo, deveriam se arrepender. Foi assim, digamos, um tapa na cara, irmãos. E a lição maravilhosa que nós aprendemos hoje, particularmente, foi essa: a importância de nós olharmos para nós mesmos. O momento é esse, irmãos, não é brincadeira. Nós estamos aqui, passamos tempos, mas nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados, para morarmos no céu com Jesus. Então é o momento de nós revermos as nossas vidas. Eu digo isso de modo pessoal, de ensinar para a nossa família. E ainda falo aos pregadores, aos líderes das denominações, que também pratiquem isso. Quantos problemas nós estamos vendo hoje, até sofrendo, porque não fomos ensinados adequadamente. Então nós apelamos àqueles que ensinam, aos pais, aos líderes de modo geral, que tenhamos esse temor de ensinar a palavra do Senhor, de ensinar não só com as nossas palavras, mas simplesmente com os nossos atos. Eu estava lembrando de um pastor que falou, uma época, dizendo assim, é um grande pregador, e alguém perguntou para ele como ele pediu para ensinar a pregar. Ele disse: olha, pregue e se for preciso, fale. Então, irmãos, o efeito do nosso testemunho, a pregação que fazemos com o nosso testemunho, ela tem um valor que é precioso diante de Deus e nos traz grandes benefícios aqui nessa terra. E, nesse particular, eu volto a tocar aos líderes. Isto é muito sério. Por causa desta questão da falta de temor de Deus, da falta de olhar para o nosso próprio umbigo, nós podemos estragar a nossa vida, a vida dos nossos filhos. E lhe digo uma coisa: se nós estragarmos a vida dos nossos filhos, nós estamos em más lençóis. Eu não acredito que exista algum pai feliz com seus filhos estragados, perdidos. Então, isto é muito sério. Ensinar aos filhos, às denominações, a agir corretamente, não lançar no inferno. No inferno, eu digo, no mundo, aí no fogaréu que queima aí, pessoas que poderiam ser salvas, poderiam ser resgatadas, poderiam ser corrigidas dos seus pecados. E muitas vezes, em vez de corrigir, eles jogam os pés, jogam no mundo, jogam no inferno. Isso é muito sério. Eu estava lembrando agora, meditando sobre este texto, lembrei de uma que eu aprendi lá em Imperatriz, pastor Raul, que
e nos ensinou muitas coisas. Nós sabemos que a Assembleia de Deus é uma igreja muito grande, com muitos problemas, muita gente mesmo. Mas o Senhor tem sido tão maravilhoso que, em meio a tantos problemas, o Senhor tem honrado também muitos com conhecimento, com temor de Deus. Eu lembro do pastor Raul, uma vez ele dizendo que um pastor chegou para ele para criticar um outro pastor que estava devendo para ele um dinheiro. Na mesma hora ele pôs a mão no bolso e disse: quanto é que ele lhe deve? Ele disse: é tanto. Ele pôs a mão no bolso e falou: tome e nunca mais comente esse assunto sobre esse pastor. E o que nós aprendemos ali? E diz ele que esse mesmo pastor, em poucos dias, o nome dele estava escancarado lá na cidade, lá no local, por pecado, por mesmo tipo de problema. Então a gente não está querendo defender, encobrir o pecado, simplesmente, mas procurar corrigir. Pecou, vamos corrigir, seja lá qual for. E às vezes coisas esquisitas aos olhos daqueles que estão na carne. Nós precisamos ter muito temor. Criticar os irmãos, criticar a igreja, porque o Espírito Santo está ali. Então, volto a dizer, não que os líderes devem acolher o pecado, mas pecou, vamos corrigir, vamos restaurar este irmão. Isso tem grande graça diante de Deus. Então, meus queridos, o recado que nós passamos para vocês hoje é esse, é curto, mas vamos meditar que ele possa entranhar no nosso espírito e nós sejamos assim como Jesus quer. Nós possamos nos julgar a nós mesmos e procurar nos corrigir naquilo que nós estamos pecando e procurar zelar também para que o corpo de Cristo tenha saúde nessa área, não espalhando conversa, fofoca, julgando um, julgando o outro e se esquecendo e nos esquecendo de nós mesmos. Nós vamos parar por aqui. E eu quero pedir a você que, se você gostou do vídeo, divulgue. Dê o seu like, muito importante. Nós estamos, eu e você, se você fizer isso, nós estamos pregando a palavra do Senhor e vidas serão alcançadas. Então, compartilhe, comente o vídeo e eu me despeço com a paz do Senhor Jesus. Amém.